Voltamos com a notícia de frente e o presidente da Câmara, Arthur Lira, acertou com os governadores a criação de um fundo bilionário de combate à pandemia. Confira. O grupo de governadores visitou a farmacêutica União Química, que será responsável pela produção da vacina Sputnik para o Brasil. A intenção é comprar o imunizante russo sem o intermédio do governo federal, para acelerar a vacinação no país. Eles estão se organizando para produzir mais 8 milhões de doses por mês e nesta nova produção, nós, governadores, nos colocamos à disposição para comprar essas vacinas, mesmo que elas sejam colocadas no PNI com posterior devolução pelo governo federal, para que nós possamos, o mais rapidamente possível, aumentar o número de vacinação em todo o país. Os governadores também se encontraram com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na pauta, o orçamento voltado para socorrer os estados durante a pandemia. Todo o nosso esforço para que esses encaminhamentos sejam dados com muita responsabilidade, calma, com harmonia, e que todos nós tenhamos um único objetivo, que em vez de tratarmos as coisas na discórdia, na disputa política, nas diferenças ideológicas, todos nós nos unamos nesse momento para resolver o problema da vacinação, vacina para os brasileiros, com maior brevidade, com maior urgência, com mais efetividade. O presidente da Câmara fez uma proposta, que dentro do orçamento da União deste ano seja criado um fundo de combate à pandemia. Ficou acertado que serão 12 bilhões de reais em emendas parlamentares e mais 2 bilhões e 500 milhões de reais do Fundo Emergencial de Combate à Pandemia. Na reunião também foi discutida a volta do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é fundamental. O valor, naturalmente, o valor de R$600 é muito menor que um valor de R$250. Mas nós não podemos também achar que o orçamento da União ele é ilimitado. Então, é importante que se retome o auxílio emergencial. E esse é destaque de Haroldo Arruda Júnior, não é, Haroldo? Esse assunto? Exatamente esse assunto. Estamos diante de uma situação extremamente crítica, uma pandemia completamente descontrolada, infelizmente, né? Perdemos o controle com relação à questão da pandemia. Você viu o governador Mauro Mendes, que foi entrevistado em rede nacional, porque ele estava na União Química, tentando negociar com a União Química pelo menos 4 milhões de doses para o estado de Mato Grosso, depois da entrega da fabricação de alguns lotes de doses de vacina para o governo federal, que já foram compradas pelo governo federal. Mas isso é apenas um passo à frente com relação ao enfrentamento à Covid-19. Hoje o Brasil vive uma trágica situação com relação a esse enfrentamento. Não se tem UTIs em uma série de estados no Brasil e pior, no estado do Mato Grosso não se tem praticamente mais UTI. E não é só você ter a UTI. Se nós considerarmos que para a operação em uma UTI, para que possa fazer acompanhamento de uma vítima de Covid-19 ou qualquer outro problema que se tenha em uma UTI, são necessários pelo menos 6 profissionais, entre médicos, técnicos e enfermeiros, não se tem mais esse contingente para poder fazer exatamente esse enfrentamento. Então o caos está completamente instaurado em nosso estado. Pode falar. Só colocar rapidinho claro. Uma outra informação aí, dentro desse balanço que você faz aí. Ontem, novamente, o registro de mortes na pandemia no país bateu recorde. Um novo recorde. Foram mais de 1.700 mortes. Obrigado. Obrigado. Agregar aí a informação. Sim. Então você vê que a situação é extremamente difícil. O governo federal já gastou algo em torno de 700 bilhões de reais. E existe uma preocupação do Ministério da Economia, do ministro da Economia, Paulo Guedes, com relação aos recursos, né? Não só os recursos necessários de auxílio emergencial, que são extremamente importantes para atender as pessoas mais vulneráveis, mais miseráveis, em frente a uma pandemia como essa, considerando que muita gente está passando fome. E não se sabia de onde tirar esse recurso. Foi ventilado lá atrás a possibilidade, inclusive, de retirar esse recurso de um fundo que o Brasil tem contra desdobramentos modernos, terremotos, maremotos, aquela coisa toda, que é um fundo trilionário, mas não seguiram esse caminho. Um outro caminho foi com relação a se destinar valores de emendas parlamentares, mas isso seria necessário a anuência do Congresso Nacional. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. O presidente do Congresso Nacional, da Câmara, né,
o Arthur Lira, juntamente com os governadores, né, conseguiram alinhar e aprovar um fundo bilionário na ordem de 14 bilhões e meio de reais, sendo 12 bilhões diretamente por conta de emendas parlamentares dentro do orçamento de 2021 e mais 2 bilhões de reais para um fundo que será criado exatamente para poder fazer esse enfrentamento à Covid-19. Quer dizer, dinheiro não vai faltar, o que está faltando agora é celeridade por parte do governo federal e, consequentemente, uma vez que o STF liberou para que a iniciativa privada possa comprar vacina, os municípios possam comprar vacina através de consórcios, né? Tanto é que Cuiabá faz parte de um consórcio importante para poder fazer a compra da vacina. Os governos poderem comprar as vacinas uma vez já carimbadas e analisadas pela Anvisa, isso é muito importante nós ressaltarmos também, que você não pode comprar vacina de qualquer lugar, né? Essa Sputnik V, que está sendo produzida no Brasil, em Brasília, pela Química, pela União Química, é uma terceira alternativa para o estado de Mato Grosso. O governo do estado de Mato Grosso está agindo com muita celeridade e não é de hoje, essa negociação já vem de algumas semanas atrás, né? Está agindo com competência, inclusive até com mais competência que o governo federal, para poder, de certa forma, resguardar e ter as vacinas mais rápido do que o próprio governo federal. O problema é que não se tem a vacina. A prioridade das farmacêuticas é entregar as vacinas para o governo federal primeiro, para depois entregar a vacina para a iniciativa privada, que também é uma outra abertura extremamente interessante, porque você vai poder, para quem tem condições financeiras, não ficar dependendo do SUS, e vai poder, por exemplo, ir numa clínica particular e tomar a vacina. Então, eu acredito, e é exatamente esta a preocupação por parte dos cientistas, epidemiologistas, infectologistas, que nós vamos passar o mês de março, um mês altamente crítico de contaminação e ocupação de UTIs, né? Isso é complicadíssimo. Então, o mês de março é crítico. E é por isso que eu acho que a flexibilização deveria ser até mais dura, como está fazendo em Várzea Grande. Várzea Grande faz certo, faz corretamente nos 14 dias, né? E não abrir ou continuar um normal, como quer o prefeito Emanuel Pinheiro. Não pode ser assim, a situação é muito delicada, né? E, certamente, a partir de abril, nós começaremos a ter mais vacinas, em uma situação mais confortável, se a segunda variante não atrapalhe esse processo todo de vacinação no Brasil. Então, agora é hora de cada um cuidar de si e cuidar do próximo, porque a situação é muito complicada, né? E, infelizmente, nós não tivemos competência em esfera nenhuma, né? Por conta exatamente dessa questão da Covid-19. Vamos torcer para que realmente, nessa situação toda, e eu faço jus e acredito que realmente esse editorial, essa frase do jornal reflete muito bem a situação, né? Que Deus nos proteja, né? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Eu acho que foi muito prudencial e altamente factual exatamente essa frase, porque reflete exatamente a nossa situação. Esse elogio que você fez aí à Prefeitura de Várzea Grande, ele é justo e o seguinte, além de ser justo, ele é legal, está dentro da legalidade. Ou seja, a Prefeitura pode mudar um decreto estadual? Pode, desde que o decreto da Prefeitura seja mais restritivo do que a lei estadual, principalmente se observar o aspecto sanitário. Aliás, é o seguinte, eu estou dizendo isso porque está aqui, é uma decisão do desembargador Orlando Perry, dentro desta pandemia, no dia 30 de março de 2020, tá? Numa troca de farpas aí entre governo e prefeitura. Lá quem ganhou foi quem? Foi a prefeitura. Da prefeitura levou a melhor. Olha só, a fonte aqui é do site Consultor Jurídico, tá? Diz aqui, norma municipal pode prevalecer sobre estadual se for mais abrangente, o que o prefeito Calil Baracate fez lá em Várzea Grande. E aí a informação é a seguinte, um minutinho. Na competência concorrente, prevalece a norma de maior abrangência, em face dos interesses maiores da nação e do efeito integrador. Dessa forma, o direito à saúde se sobrepõe à atividade econômica. Com base nesse entendimento, o desembargador Orlando de Almeida Perry, plantonista do Tribunal de Justiça, definiu que os parâmetros dispostos em um decreto municipal podem se sobrepor
aos de outro decreto estadual que apresentava fundamentação divergente, desde que o decreto municipal ele seja mais restritivo do que o decreto estadual. E aí, só para concluir aqui, o desembargador Orlando Perry também concluiu que, olha só, o direito à saúde se sobrepõe ao interesse que o decreto estadual visa assegurar, entre parênteses, atividade econômica, que proíbe o funcionamento dos shoppings em Cuiabá, está de acordo com o artigo 23 da Carta Maior da Constituição e tem por finalidade de assegurar o direito fundamental à saúde da população da capital. Então, esta aqui é a informação, uma decisão do desembargador Orlando de Almeida Perry, quando lá atrás a prefeitura decretou um lockdown. Né? O governo foi contra, né? E aí o desembargador Orlando Perry foi favorável. A Várzea Grande. Não, a prefeitura de Cuiabá, porque o objetivo lá era a questão da saúde. Hoje as coisas mudaram de lado. Não é isso? Hoje o governo do estado quer proteger a saúde e o prefeito Emanuel Pinheiro quer proteger a atividade econômica. É importante proteger a atividade econômica? Agora é o seguinte, só não tem remédio para a morte. E nós não temos mais UTI, ou pelo menos estão quase no finalzinho, estão acabando as UTIs. Hoje quem precisa de UTI tem que entrar na fila, não é isso? Exatamente. Quer dizer, sem UTI não tem ventilação mecânica. Sem ventilação mecânica, mais do que nunca hoje, a gente depende do ar que a gente respira. Exatamente. Vamos aqui ao WhatsApp, a participação do telespectador. A Judite participa aqui com a gente, manda uma foto lá do ônibus do Pedra 90. Eu acho que ela deve ter tirado agora de manhã, porque ainda está meio escuro, as luzes estão ligadas aqui. Judite, obrigada aí pelo registro, a situação sempre é essa, né? Infelizmente. Tem mais gente aqui participando na guerra de vaidades entre governo e prefeito, entre eles quem está de escudo e recebendo tiroteio é a nossa população. Lamentável. Valmor, do Poção. Bom dia, notícia de frente. Nesse decreto não mudou nada, só para os órgãos públicos. Triste, até agora só vi politicagem. É a Lúcia. Em relação ao decreto, aparentemente quem decidiu colocou o que deu na cabeça sem qualquer estudo. Falta de respeito, é o Dejamil, e fala assim, um abraço ao Xará, que conseguiu sintetizar o momento político em apenas uma charge. É o Dejamil Xará, do nosso Dejamil aqui da Gazeta, do bairro Despraiado. E são algumas participações, tem gente questionando se o Ministério Público não pode interferir. Nosso tempo está acabando. O Ministério Público deve se pronunciar hoje? Certamente. Certamente, né, Haroldo? Certamente. E É uma aí? guerra jurídica, de novo. Só recuperar a sugestão aqui do presidente da OAB, Leonardo Campos. Né? Ele não quis se manifestar, se vai ficar com o decreto do município ou do governo, mas falou, olha, tem que ter responsabilidade. Isso, gente. Vamos então. Amanhã tem mais a notícia diferente. Agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau, Haroldo. Tchau, Lúcio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia. Até amanhã.